Olá pessoal, essa é a aula 12, onde nós vamos iniciar o estudo das forças centrais. Para ser mais específico, nós vamos estudar o movimento de partículas que estão sujeitas à ação de forças chamadas centrais. E nós vamos ver o que isso significa. Bom, forças centrais são forças que possuem uma característica bem específica. São forças que estão sempre dirigidas, sempre apontando para o centro do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se a gente pensar em duas partículas de massa mzinho e mzão que estão interagindo uma com a outra, a força que elas vão trocar uma com a outra, pelo menos num primeiro momento, ela pode ser considerada uma força central, porque é uma força que está dirigida para o centro de uma partícula para outra, né? Claro que existe aqui a lei da ação e reação. Então, se a massa mzão age na massa mzinho com uma força F, a mzinho vai agir na mzão com uma força menos F pela terceira lei de Newton, né? Mas para a gente estudar o movimento de qualquer coisa, a gente sabe que a gente precisa definir um sistema de coordenadas. E esse sistema de coordenadas, ele pressupõe uma origem, né? Como essa daqui. De tal maneira que a posição de cada uma das partículas vai ser determinada por um vetor posição. Que aqui eu estou chamando o vetor posição de U para a partícula de massa mzinho e estou chamando o vetor posição de W para a partícula de massa mzão. Muito bem. E aí estudar o movimento desse sistema não é tão simples assim, porque nós temos duas coisas envolvidas, né? Temos dois objetos. Geralmente a gente escreve as leis da dinâmica para descrever o movimento de uma única partícula. Então, e se a gente quiser olhar para o movimento de uma dessas partículas só? Por exemplo, eu quero saber qual vai ser o movimento, o que vai acontecer com o movimento da partícula mzinho somente. Aí a gente pode redefinir o nosso sistema de coordenadas de forma ou de maneira que as equações fiquem mais convenientes de se lidarem, né? Uma maneira de fazer isso seria a gente considerar o centro de massa desse sistema. Então, se esse sistema é composto por duas partículas, sendo a massa maior, essa aqui que eu estou chamando de mzão, provavelmente o centro de massa desse sistema vai estar em algum lugar aqui entre a linha que une essas duas partículas e muito mais próximo da massa grande, né, da massa mzão, porque lembra que o centro de massa é a média ponderada pela massa. Então, a partícula que tem massa maior vai estar mais próximo do centro de massa. As equações do movimento individual para cada uma dessas partículas são essas aqui, né? Então, pela segunda lei de Newton, se eu olhar só para a partícula de massa mzinho, a derivada do vetor posição, a derivada segunda, né, do vetor posição no tempo é igual à força resultante, que no caso é só a força F. E da mesma maneira, a massa vezes a derivada segunda do vetor posição dessa partícula é igual à força resultante sobre essa partícula, que no caso é a força menos F. Né? As coordenadas do centro de massa deve ser alguma coisa mais ou menos aqui, em um ponto intermediário entre essas duas linhas, mas um pouco mais próximo da partícula maior, né? Desse jeito. E as coordenadas do centro de massa, como é que eu posso calcular essas coordenadas? Como é que eu posso encontrar esse vetor posição do centro de massa em relação ao vetor posição das partículas individualmente? De acordo com a videoaula anterior, esse vetor posição ele é dado por essa média ponderada aqui pelas massas, né? Então isso aqui define o vetor RMC. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Eu não vou usar o centro de massa como sendo o ponto de referência do sistema, embora ele fosse um ponto muito apropriado quando a gente quer descrever o movimento dessas duas partículas. Mas se eu quero olhar para o movimento de uma única partícula, como por exemplo a de massa mzinho, às vezes é conveniente a gente fixar o nosso sistema de coordenadas em cima da partícula mzão, considerar a partícula mzão como sendo o ponto de referência, o centro dela, né, mais especificamente. De tal maneira que o vetor posição da partícula mzinho em relação a esse novo sistema de coordenadas, com origem aqui, é esse vetor aqui representado em amarelo, né? E só que esse vetor aqui representado em amarelo, ele é claramente a diferença vetorial entre a posição U e a posição W, né? Então esse vetor que a gente está chamando de R aqui, ele é simplesmente o vetor U menos o vetor W, né? Se essa relação aqui é satisfeita, R igual a U menos W,
significa, se eu derivar os dois lados dessa equação, significa que o R dois pontos vai ser U dois pontos menos W dois pontos, né? Então isso relaciona também as acelerações em sistemas de coordenadas diferentes. Mas olha só, nesse sistema de equações aqui, desculpa, nessa segunda equação, usando a segunda lei de Newton aqui, eu tenho uma equação que diz para mim como é que o U dois pontos evolui com o tempo. Então ele obedece essa fórmula aqui. Da mesma maneira, eu tenho uma equação que diz como é que o W dois pontos evolui com o tempo, que é essa equação aqui. Se eu isolar o U dois pontos e o W dois pontos nessas duas equações e substituir nessa daqui, eu vou ficar com uma coisa mais ou menos assim, ó. O R dois pontos vai ser, quem é o U? O U aqui é o F dividido pela massa mzinho, né? Então é F dividido por mzinho. Quem é o W dois pontos? É o F dividido pela massa mzão, com sinal de menos, né? Mas como tem um outro sinal de menos aqui, acaba ficando todo mundo positivo. Para a gente fazer uma analogia à segunda lei de Newton novamente, lembre-se que força é a massa vezes a aceleração. Do lado direito da equação eu tenho uma coisa aqui que parece com força. Do lado esquerdo eu tenho uma coisa que parece com aceleração, né? Que é a derivada segunda da posição. Falta um termo de massa para colocar aqui. Mas qual massa que eu vou considerar? Eu vou considerar a massa da partícula mzão ou vou considerar a massa da partícula mzinho? Na verdade, não é uma questão de escolha aqui, né? Essa resposta ela vem dessa própria equação aqui. Se eu passar o mzinho e o mzão para o lado de lá, eu vou ficar com a seguinte coisa aqui, que o vetor posição R dois pontos ele vai ser multiplicado por um termo que eu vou chamar de massa, já vou explicar melhor o que isso significa, vai ser igual à força resultante, que é simplesmente a força F que age nessas duas partículas. A força que age nas duas partículas é a mesma, né? Lembre-se que a terceira lei de Newton é a mesma força. Só que o que significa essa massa aqui? Ó? Esse mizinho que eu coloquei aqui não é nem o mzão nem o mzinho. Na verdade, se a gente fizer essa continha aqui e comparar, a gente vai ver que esse mizinho ele tem que ser o inverso do mzinho mais o inverso do mzão. Ele obedece essa fórmula aqui. E a esse mi a gente dá o nome de massa reduzida. Então a massa reduzida ela incorpora tanto a massa da partícula pequena quanto a massa da partícula grande. Mas esse nome massa reduzida, ele recebe esse nome pelo fato de que ela dá muito mais atenção para a massa menor do que para a massa maior. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estudando o movimento das coisas, a gente sabe que o movimento ele é interferido pela força, né? Mas quanto maior for a massa, menor vai ser a ação da força, pela lei da inércia, né? Corpos que têm massa grande acabam tendo o movimento afetado em menos intensidade do que os corpos que têm massa pequena. Então, quando a gente vai estudar o movimento desse sistema aqui, a gente pode imaginar esse sistema como sendo um sistema planetário, por exemplo. Então, pensa que essa massa grandona aqui é o Sol e essa massa pequenininha aqui é a Terra. A massa do Sol é muitas vezes maior do que a massa da Terra. Então, o movimento desses dois corpos aqui acontece de tal maneira que praticamente só a Terra se movimenta e o Sol tem o seu movimento afetado de forma quase que insignificante comparado com o movimento da Terra. Então, os corpos que possuem massa menor, eles têm mais efeitos no ponto de vista da alteração do movimento. Então, eles sofrem mais a ação da força. E essa massa reduzida aqui é uma maneira de privilegiar os corpos que têm massa menor, porque é justamente eles que precisam ser analisados com mais cuidado, né? Porque eles sofrem mais interação, sofrem mais influência. Por que a massa menor influencia mais na massa reduzida do que a massa grande? Eu vou reescrever essa equação aqui de uma maneira diferente e isso vai deixar claro o que eu estou querendo dizer. Então, conforme a gente definiu, a massa reduzida ela obedece essa fórmula aqui, né? Ela depende das duas massas de acordo com essa equação. Que eu posso ainda inverter essa equação e escrever ela assim, ó, que a massa reduzida, não o inverso da massa, né? Mas a massa reduzida vai depender do produto das duas massas dividido pela soma das duas massas. E aí o que acontece se a gente considerar que a massa mzão é muito maior do que a massa mzinho? Então vamos pensar que mzão é muitíssimo maior do que a massa mzinho. Ou seja, é um sistema do tipo, estou comparando a massa do Sol com a massa da Terra, ou a massa da Lua, ou a massa de alguma coisa muito pequena, né? Se o mzão é muito menor,
que o mzinho, quando eu somar mzão com mais mzinho, o resultado dessa conta aqui vai ser aproximadamente mzão. Porque se essa massinha aqui é muito pequenininha comparado com esta, quando eu somar essas duas quantidades, eu vou estar adicionando ao mzão uma quantidade muito insignificante e o resultado vai prevalecer quase que inalterado, né? Então essa soma aqui se mantém muito próximo de mzão. Mas olha só, se essa soma aqui é praticamente igual a mzão, eu posso simplificar então mzão com mzão em cima e sobra só a massa pequenininha. Então, quando o mzão é muito maior do que o mzinho, a massa reduzida é aproximadamente igual à massa da partícula menor, da partícula que tem massa muito inferior. Conseguem perceber essa conta? É só substituir aqui, ó, mzão mais mzinho, isso aqui é praticamente mzão só, né? Com o mzão que está em cima, cancela, sobra só o mzinho. Então, aquela equação que eu havia escrito antes, essa daqui, é a forma mais correta de lidar com esse problema. Mas, como a gente viu, quando essa massa pequena ela é muito menor do que a massa grande, a gente pode substituir aqui no lugar da massa reduzida a massa mzinho sem muitos problemas. Então a equação diferencial que a gente vai lidar é essa daqui. Mzinho vezes R dois pontos é igual a F. Essa é a equação do movimento, a equação que dita a regra do movimento para a gente. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre forças centrais. Isso aqui tudo que eu estou fazendo são manipulações para a gente mudar de um sistema de coordenadas para outro, para a gente privilegiar a massa menor e tudo mais. Agora, qual é o efeito da força ser uma força central? O que isso muda? O que isso interfere no movimento? Primeiro, as forças centrais elas têm essa característica aqui. Conforme eu tinha dito anteriormente, é uma força que está sempre dirigida apontando para o centro do sistema de coordenadas. Tá? Eu estou falando aqui apontando para o centro, mas ela pode estar apontando para fora do centro também. O importante é que a força ela esteja sempre na direção do vetor R. Não importa se é positivo ou negativo, se é paralelo ou antiparalelo, né? Mas é uma força que não tem componente em nenhuma outra direção que não seja a direção do raio, a direção do vetor posição. Então, uma força central, ela em geral, ela assume essa forma aqui. Ou seja, ela é um módulo, ela tem um valor, uma intensidade, que depende da posição, depende da distância que ela vai estar da origem, vezes um vetor R chapéu. Então, em geral, uma força ela pode ter muitas componentes. Pode ter componente na direção R, na direção θ, na direção φ, etc. Mas uma força central não, ela só tem componente na direção R. Além do mais, ela é uma força que depende somente da posição do vetor R. Então, isso aqui é o que a gente chama de força central. Agora, essa força central ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. No caso ilustrado aqui no desenho, veja que a força ela aponta para dentro, né? Aponta para o centro mesmo do sistema de coordenadas. Nesse caso, ela está no sentido contrário ao vetor posição R, né? Então significa que o F de R ele assume um valor negativo e isso corresponde a um caso que a gente chama de atrativo. A partícula está sendo atraída para o centro da trajetória. Então, quando a intensidade F de R for negativa, a gente vai dizer que a força central ela é atrativa. Em contrapartida, se essa quantidade aqui for um número positivo, significa que a força vai estar na mesma direção do vetor R, da forma como ilustrado aqui. E aí, nesse caso, nós temos uma força repulsiva, porque a força ela tende a repelir a partícula em relação ao centro do sistema de coordenadas, né? Está apontando para fora, está puxando para fora do sistema. Então, essa força ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Quem vai dizer isso para a gente é o sinal dessa parte aqui que depende da posição. Muito bem. Então tá, nós já sabemos o que é uma força central, qualquer força que obedeça essa cara aqui, que possa ser escrito desta maneira aqui, como sendo uma parte que depende da posição vezes o vetor R, chapéu, é uma força central. O que a gente pode dizer sobre o torque produzido por uma força central? Bom, torque produzido por qualquer força que seja é, por definição, o produto vetorial de R com a força, né? Então, se eu fizer o produto vetorial de R com uma força central, eu vou ficar com essa conta aqui. R vezes essa quantidade, né?
Aqui eu acho que eu acabei colocando invertido. É R vezes F, o F ficou primeiro aqui na equação. Era para ter ficado o segundo termo. Mas não tem problema, porque no final das contas, ó, o importante é que eu vou ter que acabar fazendo esse produto vetorial aqui de R com R. E R vezes R são dois vetores paralelos, o produto vetorial dá zero. Não interessa qual é essa quantidade aqui, não interessa qual é o valor do raio, o importante é que essas duas, a força e o vetor posição são paralelas e o torque vai ser sempre zero. Que consequência imediata a gente pode tirar disso? Se o torque é zero, a gente pode tirar de imediato, conforme a gente viu lá na última videoaula, na aula anterior, na aula 11, que o momento angular da partícula vai ser conservado. Então, o torque é zero. O torque está relacionado com o momento angular de acordo com a derivada, né? Então, o torque é a derivada no tempo do momento angular. Se o torque é zero, significa que o momento angular da partícula vai ser constante, vai ser conservado. Então, olha que legal. Toda vez que uma partícula estiver sob a ação de uma força central, o momento angular dessa partícula não vai mudar, vai continuar sempre constante, vai ser sempre uma constante do movimento. O que significa que se a gente calcular o momento angular da partícula num determinado instante de tempo, vai ser aquele valor sempre, não vai mudar nunca. Então, vamos nos ater aqui nesse momento a calcular o momento angular de uma partícula sujeita à ação de uma força central, porque essa quantidade aqui é uma quantidade muito importante, é uma quantidade que se conserva, então ela vai ser muito útil para a gente estudar e analisar o movimento que a gente está querendo. Então, primeira coisa, se o momento angular ele é constante, significa que ele é um vetor, né? A gente sabe que ele é um vetor e esse vetor está sempre apontando na mesma direção, ele não muda. Se o momento angular está sempre apontando na mesma direção, significa que o movimento da partícula deve ser um movimento curvilíneo. Eu não sei direito como é que vai ser esse movimento curvilíneo, mas vai ser um movimento que acontece no plano. Porque se ele não acontecesse no plano, se em algum momento essa partícula saísse do plano do movimento, isso indicaria que o momento angular teria que variar em direção e sentido. Lembra-se que para a gente determinar a direção e o sentido do momento angular, a gente tem que usar a regra da mão direita, né? Com os dedos circulando no sentido do movimento e o momento angular vai estar apontando no sentido do polegar. Então, se o momento angular está sempre apontando na mesma direção, significa que o movimento circular vai ser sempre no mesmo plano, ele nunca vai mudar. Então, a gente está falando de um movimento planar. Em nenhum momento aqui eu fiz menção ao fato da força ser uma força planar, ou tridimensional, ou linear. Eu estou considerando o caso mais geral possível. Então, essa força central ela pode ser inclusive uma força tridimensional, no espaço tridimensional, como é o caso do movimento celeste, né? Os planetas estão aí no espaço sideral, que é um espaço de 3 dimensões, mas, de qualquer maneira, o movimento causado pela ação das forças centrais vai ser um movimento confinado num plano, que é o plano do movimento. Então, por esse motivo, a gente pode tratar o movimento sobre a ação de forças centrais como sendo um movimento planar. E aí eu vou escolher um sistema de coordenadas mais apropriado para lidar com esse tipo de problema. O sistema de coordenadas mais apropriado que se tem vai ser o sistema de coordenadas polares, porque a gente está falando de momento angular, está falando de curva, está falando de vetor posição. Então é muito mais conveniente usar esse sistema de coordenadas aqui do que o sistema de coordenadas cartesianos para analisar esse problema. E se vocês se lembram bem, em coordenadas polares a cinemática é dada por essas três fórmulas aqui. O vetor posição ele é um módulo na direção do vetor r, né? Logicamente. O vetor velocidade ele tem componente na direção r chapéu e na direção θ chapéu. Da mesma maneira, o vetor aceleração ele tem componentes na direção r chapéu e na direção θ chapéu. Então essas três quantidades me dão posição, velocidade e aceleração em coordenadas polares. Então vamos lá calcular o momento angular de uma partícula sujeita à ação de uma força central? Para a gente fazer isso, o momento angular ele é, por definição, o momento linear da partícula. O produto vetorial do vetor posição com o momento linear da partícula, né? Como escrito aqui. Então ele é, por definição, r vezes o momento linear, que é m vezes v. Nós escolhemos um sistema de coordenadas específicos, que é o sistema de coordenadas polar, né? Nesse sistema de coordenadas, eu sei escrever o vetor posição r
e sei escrever também o vetor velocidade, de acordo com o que a gente acabou de ver aqui. Então, só fazendo essas substituições aqui nessa fórmula, lembrando que o vetor velocidade é isso, eu chego nessa expressão. Então, eu tenho essa parte aqui, que vem do vetor posição, e essa parte dentro do parênteses, que vem do vetor velocidade, multiplicado pela massa, né? Porque aqui é o momento linear que importa, e não só a velocidade. E aí eu faço essa distributiva do produto vetorial e eu fico com essa conta aqui. Então, tem dois termos. O primeiro termo envolve o produto vetorial de R chapéu com R chapéu. O que deve ser zero, o que é zero, né? Porque R chapéu, esses dois vetores eles são os mesmos, é o mesmo vetor, são paralelos e, portanto, esse produto vetorial desaparece. Já o segundo termo envolve o produto vetorial de R chapéu com θ chapéu. E esse produto vetorial aqui, quando a gente pensa lá em coordenadas cilíndricas, né? Que é só a extensão de coordenadas polares para o espaço tridimensional, R vezes θ chapéu é o vetor que está na direção do eixo do Z. Então isso aqui é o que a gente chama de Z chapéu. E aí, por final, eu chego que o momento angular ele é dado por essa fórmula. mr² vezes θ ponto vezes Z chapéu. Ou seja, o momento angular, se a gente pensar que o movimento acontece no plano rθ, em coordenadas polares, o momento angular está na direção perpendicular, na direção do Z, como a gente já esperava. Pensando só em módulo, isso aqui é o vetor, né? Mas em módulo, o vetor, o momento angular, ele tem esse valor aqui. mr² vezes o θ ponto. Mas o legal é a gente pensar que isso aqui tudo é uma constante de movimento. Olha só, o R, o vetor posição R, ele varia com o tempo. Esse movimento pode ser um movimento bem complicado. Então, para cada instante de tempo, o vetor posição vai estar numa posição diferente. Θ ponto é a velocidade angular, que também pode variar com o tempo, né? A gente não está falando necessariamente aqui do movimento circular uniforme, é qualquer tipo de movimento. Então, essas duas quantidades podem variar com o tempo, mas quando multiplicado r² vezes θ ponto, o resultado dessa conta aqui tem que se manter constante. Como é que eu sei isso? Porque isso aqui é o momento angular, e o momento angular, por sua vez, é uma constante do movimento, como a gente já discutiu. Então, essa quantidade aqui, mr² vezes θ ponto, se mantém constante ao longo de todo o tempo. Tá? Mas isso não significa que o θ ponto é constante, nem que o r é constante. Aliás, eles variam, né? Os dois podem variar, só que eles têm que variar de tal maneira que acontece na mesma proporção, de tal forma que esse produto aqui mantenha-se sempre o mesmo. Ok, então na próxima videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a lei das áreas e também a lei da conservação da energia mecânica para sistemas sujeitos à ação de forças centrais. Tá? Só para deixar bem reforçado, o que nós vimos nessa videoaula aqui é que toda vez que um movimento acontece sob a ação de forças centrais, o momento angular do movimento é conservado e dado por essa expressão aqui.